O senhor vai matá-lo? O Shiomaru. Vai matar aquele monge mau que veio da cidade? Eu vou junto. Shio, isso não é brincadeira de criança? Eu sei, meu velho. Não me chame de velho. Está bem, mestre. O monge está lá, não é? É o quartel do guardião. Estão observando um criminoso. Silêncio! O que está fazendo? Atacar de surpresa é covardia. Quanta formalidade. Quem é a esta hora da noite? Eu me chamo Endo Tamemori. Sou guerreiro. E já servi ao imperador Juntoku em Kyoto, quando ele foi deportado depois da guerra contra o governo de Kamakura. Eu o acompanhei. Depois de sua morte, raspei meu cabelo e me rebatizei de Abutsubo. Agora eu protejo seu túmulo recitando o Namu Amida Butsu. Mas você diz que essas preces são para o inferno? Pela alma de Juntoku, vou matá-lo! Sou um subordinado do velho. Não me chame de velho! Sou o Shiomaru, subordinado do mestre. Meu pai e minha mãe morreram e foram para o céu. Vou matar quem diz que foram ao inferno. Abutsubo e o Shiomaru. Vou explicar por que eu digo isso. Depois vocês podem me matar, está bem? Parece razoável. Que bondade. Eu também quero saber. Nasci no país de Awa. Quando era criança, tinha a seguinte dúvida: se Buda era uma pessoa só, por que seus ensinamentos estão divididos em tantas seitas? Não é estranho? É verdade. Eu queria descobrir qual era o verdadeiro ensinamento. Aos 12 anos pedi para meus pais me deixarem ingressar no templo de Kiyosumi, que ficava perto, e comecei a estudar. Mas não podia estudar muita coisa em um pequeno templo do interior e decidi continuar os estudos na capital Kamakura. Além disso, escalei o Monte Hiei e me tornei estudante do templo em Ryakuji. Também visitei vários templos em Kyoto, Nara e Osaka, até finalmente encontrar o Sutra Lotus. Sutra Lotus? Durante a sua vida, Buda ensinou muitas coisas, mas seu último ensinamento foi o Sutra Lotus. Ele contém um grande segredo pessoal. Todos vocês, ouçam o meu segredo. Muitos pensam que eu me tornei o Buda depois de abandonar a família real do clã Shaka. Mas isto não é verdade.
Até então, todos acreditavam que Buda era da família real da Índia e que se tornara Buda há uns 40 anos. Mas agora ele dizia que não. Na verdade, isto ocorreu há um tempo infinito, de centenas, milhares, milhões de anos atrás. Ele dizia que se tornou Buda há um tempo extremamente remoto, tão antigo que é impossível medir. Ele revelou que ganhara a vida eterna quando se tornara Buda e que sempre esteve na Terra para transmitir os ensinamentos e fazer as pessoas felizes. Ele ainda revelou outro segredo, que quando se tornou Buda, criou incontáveis cópias de si mesmo e mandou-as para todos os cantos da terra para salvar as pessoas de seus problemas. O próprio Buda Amida, cujos ensinamentos vocês seguem e para quem vocês fazem invocações, é um dos alter egos do Buda primordial. Então o Buda primordial era mesmo maior, não é verdade? Era mentira que Buda Amida é o maior e que os outros não são Budas? Bem, isso é o que sempre tinha ouvido também. Eu não sabia. É a primeira vez que ouço esta importante história. Se Buda é um verdadeiro Buda primordial, e se o Buda primordial tem vida eterna, por que Buda faleceu? Boa pergunta. Se ele estivesse para sempre na Terra, as pessoas se acostumariam e perderiam o sentimento de gratidão. Ou então ficariam muito dependentes para se esforçarem por conta própria. A morte de Buda fez com que as pessoas sentissem com maior intensidade sua importância e sabedoria. Então é isso, ele se adaptou às fraquezas do ser humano. Exatamente. Buda sabia que havia pessoas de vários tipos e diferentes capacidades. Para aqueles que não entendiam quando se falava diretamente, ele usava parábolas. Para aqueles que não conseguiam entender por que achavam difícil, ele começava pelas coisas mais simples. Isto é o que se chama subterfúgios. Subterfúgios? Significa aproximar-se da verdade dando voltas. A mais importante verdade que Buda quis ensinar foi o Sutra Lotus. Mas no começo, as pessoas não tinham capacidade para entendê-lo e aceitá-lo. Assim, ele começou a usar subterfúgios. O Sutra Amida, no qual vocês acreditam, é um destes ensinamentos baseados em subterfúgios. Então era isso. Mestre, controle-se. O Buda foi a única pessoa que poderia salvar as pessoas do sofrimento. Buda utilizou os subterfúgios para transmitir vários de seus ensinamentos, mas o último e mais importante foi o Sutra Lotus. As várias seitas surgem porque as pessoas inventam teorias em torno dos ensinamentos. Então era isso. No Sutra Lotus está escrito que aqueles que abandonarem os ensinamentos perderão as sementes do céu e cairão no inferno. Na seita da Terra Pura, não dizem que somente Buda Amida e Sutra Amida são importantes e que tudo mais deve ser jogado fora? É por isso que digo que aqueles que jogarem fora o Sutra Lotus irão para o inferno. Entendi. Tenho vergonha de ter vindo aqui para matá-lo.
Por favor, perdoe-me. Este velho tem bom caráter. Sabe reconhecer quando está errado. Embora seja tarde, vou jogar fora os ensinamentos por subterfúgios e obedecer somente ao Buda e ao Sutra Lotus. Aceite-me como seu aprendiz. Ah, isso é bom, eu acho. Mas o quê? Aquele monge é mau, não é? Mas a história sobre Buda. Eu entendo, mas o governo feudal o exilou, não foi? Deve ter havido uma razão qualquer. Depois de encontrá-lo, parece ser boa pessoa. É sempre assim. Onde você vai? Pode voltar antes. O Shio! Hã? O Shio? Está frio, estou com fome. Desculpe-me, mas não posso oferecer nada. A comida só chega às vezes por aqui. O quê? Como é que consegue sobreviver sem comida neste frio? É difícil, mas decidi sobreviver mesmo assim. Vejo que o senhor é forte, mais forte do que eu. Mas como consegue ser tão forte? Porque tenho certeza de que estou no caminho certo. Caminho certo? Mesmo tendo sido exilado? O Shiomaru, por que retornou ontem à noite? Porque... Deixe para lá. É lógico que desconfia de mim. Muitos anos se passaram depois da morte de Buda, e o mundo já vivia a Era Mappo. Um mundo em que muitos não o conheciam e nem seus ensinamentos.
Um dia, vi um sol nascente que parecia a forma de Buda. Depois disso, transmiti ao Buda que dedicaria o resto da minha vida para ensinar o Sutra Lotus ao povo da era Mappo. Hommon Happon Shoken Jogyo Shoden Honingeshu no Namu Myoho Renge Kyo Namu Myoho Renge Kyo Namu Myoho Renge Kyo. Desde esse dia, passei a chamar-me Nichiren. Dei meu primeiro sermão no templo Kyosumi, onde comecei meus estudos. Quando disse ao chefe do templo e outros monges que o Sutra Lotus era o verdadeiro ensinamento de Buda e que as outras seitas estavam erradas... Parem com isso! Vocês dizem que os ensinamentos de Amida estão errados? Peguem esse Nichiren e não o deixem voltar à montanha vivo! O mesmo aconteceu no sermão que dei na capital Kamakura. Já sabia disso, porque no próprio Sutra Lotus está escrito que aqueles que tentarem difundir seus ensinamentos sofreriam inúmeras ameaças. Nessa época aconteciam vários desastres que se acumulavam há vários anos. As pessoas sofriam de doenças e morriam. Parecia que o mundo caminhava em uma direção oposta aos desejos de Buda. Então, para melhorar o mundo, eu escrevi uma tese chamada Estabelecimento da Justiça e Segurança do País, Rissho Ankokuron, e apresentei às autoridades de Kamakura. O desejo de Buda era de transformar este mundo em seu campo sagrado. Segundo ele, a salvação do povo e a segurança do país só poderiam ser alcançados através do pensamento correto baseado no Sutra Lotus. Para isso, era necessário que os políticos, líderes religiosos e de templos, que estavam em posição de guiar as pessoas, abandonassem as ideias errôneas e adotassem as ideias de Buda. Pedi para que executassem urgentemente o que escrevi em detalhes na tese. Contudo, os líderes da seita da Terra Pura e outros se opuseram, e a aristocracia do governo feudal, composta por fanáticos religiosos, orquestraram uma violenta opressão. Uns brutos foram contratados para me prender e fui exilado em Izu, cumprindo penas por crimes não cometidos. Por favor, deixe-me acompanhá-lo. Serei seu servo. Esta repressão fez aumentar ainda mais o meu desejo de salvar as pessoas deste país através dos ensinamentos do Sutra Lotus. Depois de retornar de Izu, continuei tentando convencer os poderosos, líderes religiosos e chefes de templos a aceitarem os ensinamentos corretos. Até que certa vez, em setembro, quando ia ser exilado em Sado, mandaram-me para um castelo em Sagami. Mestre! Mas descobri que Taira no Yoritsuna, que estava encarregado de levar-me, odiava-me e planejava decepar-me em Tatsunokuchi.
Malvados! Traidor! Órfão! Dois ou 3 anos atrás, houve uma peste e os corpos foram atirados lá. Meu pai, minha mãe e meus irmãos morreram e foram jogados naquela montanha. Fui eu que os enterrei aqui. É mesmo? Foi você, Ushio, que construiu a tumba de seus pais e seus irmãos? Meu pai e minha mãe foram mesmo para o inferno? Infelizmente, sim. Que mais posso dizer? Mas há uma forma de salvá-los, Ushio. Verdade? O que posso fazer? Diga-me, mestre. Farei tudo o que disser. Daqui para frente, você rezará assim. Se rezar assim, poderei salvá-los do inferno? Exatamente, reze junto comigo. O quê? Não faça amizade com o criminoso! Por que não? Sou apenas uma criança. Seja razoável. Que bom que veio. Mestre, esta é minha esposa. Por favor, deixe-me ouvir seus valiosos ensinamentos. Claro, claro, entrem. Agradeço pela sua ajuda a Ushiomaru. Senti-me encorajado pela sua perseverança vivendo sem pais e irmãos. Preparei este prato. Ainda está quente. Sirva-se. Que bom! Muito obrigado. E eu trouxe esta roupa. Está bem lavada. É um presente de Buda. Vai embora, filha de empregada! Olha aí, é aqui! Vocês aí! Obrigada, nobre rapaz. Não sou nobre rapaz. Meu nome é Ushiomaru. Ushiomaru, muito obrigada. Como se chama? Kocho. Pode me chamar de Ushio. Se alguém mexer com você, vai ter que acertar as contas comigo. Sim, Ushio. O velho vem hoje à noite, mas já que quanto mais cedo, melhor. Que rapidez! Diga-lhe que fiquei contente. O Sutra Lotus veio da Índia, passou pela China e chegou ao Japão. Quem o difundiu pela China foi o grande mestre Tendai, e quem o trouxe ao Japão foi o grande mestre Dengyo. Ele erigiu o templo em Ryakuji no Monte Hiei e fundou a seita Tendai. Tanto o mestre Tendai como o mestre Dengyo enfrentaram dificuldades, mas não foram tão reprimidos como eu, Nichiren. A extrema e forte repressão que sofri é uma prova de que fui indicado por Buda
para difundir o Sutra Lotus ao povo do período Mapo. Quando estava para morrer afogado em Izu, fui salvo por um pescador. Quando estava para ser decepado em Tatsunokuchi, uma luz misteriosa me salvou. Aqui em Sado, quando estava para morrer de frio e de fome, apareceu Abutsubo. Está escrito que aqueles que difundirem o Sutra Lotus enfrentarão dificuldades, mas estarão protegidos. Vou continuar minha missão de difundi-lo, tornando-me um pilar do Japão. Vou ser ao mesmo tempo os olhos e o grande barco do Japão. O grande barco do Japão. Essas pessoas! Não, Ushio! Mas, mestre! Tenha paciência, Ushio. Tenha paciência. Vou ficar por aqui por enquanto, para consertar as coisas aos poucos. Boa sorte, não se deixe derrotar pelas dificuldades. O velho é medroso. Vou mostrar-lhes. Ushio, as pessoas devem ser fortes, mas para isso é necessário saber perdoar. Perdoar? Perdoar aquela turma? Difundir os ensinamentos de Buda sempre causa perseguições. Quanto mais você suporta tais perseguições, mais forte se torna a sua ligação com o Buda. Um dia você pode se tornar um Buda também. Aqueles que o perseguem têm laços mais fortes com você justamente por isso. Estes laços farão com que eles também se tornem Buda. A intenção de Buda é fazer com que todas as pessoas se tornem Buda, transformando este mundo em uma terra pura. O senhor os perdoa? Sim, inclusive os que me exilaram e me torturaram. Todos. Até agradeço por me tornarem mais forte. E você, velho? Estou tentando. Será que só eu que não consigo? Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo. Não, é Nam-myoho Renge-kyo. Nam-myoho Renge-kyo. Muito bem. Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo. Guardião Roma, poderia tê-lo chamado se necessário. Bom, na verdade, vim aqui porque gostaria de pedir um favor. Sim, o que é? Nichiren, depois de tê-lo confinado por tanto tempo, percebi que o senhor não é uma pessoa comum. Gostaria de tornar-me fiel também. O que você pensa a respeito? Excelente. Meus chefes em Kamakura são fanáticos da seita da Terra Pura, e por isso fui rude com o senhor. Daqui em diante, vou mudar minha atitude. Vou ser mais paciente. Vou me tornar um novo homem. Mestre Nichiren, um visitante de Kamakura.
Mas não é o Shijokingo? Fico feliz em vê-lo são e salvo. Pois é, Nichiro e os outros estão confinados ainda? Sim, mas os 5 estão firmes. Ouvi dizer que alguns foram expulsos. No meu caso, como o meu mestre é do clã Hojo, não fui afetado. Mas os outros foram expulsos de Kamakura. Apenas 1/100º ou 1/1000º continua a praticar. Buda também enfrentou muitas dificuldades. Para uma pessoa comum, é ainda mais difícil proteger os ensinamentos do Sutra Lotus. Devemos estar cientes disso. Depois de voltar do meu exílio em Sado, minha fé aumentou ainda mais. Escrevi tudo isso em um livro e gostaria que lessem. Recebo-o com muito prazer. Ushio, é verdade que declamando Namu Myoho Renge Kyo você pode salvar o seu pai e a sua mãe do inferno? Segundo o monge, Ué, parece que você não acredita, mãe. mas claro, como dá para saber? Por que não pergunta ao monge? Posso perguntar, mas tenho medo de que seja somente uma prece sem sentido. Tenha coragem, Ushio. Ushio, você não veio a este mundo por conta própria. Você está aqui por causa de seu pai e de sua mãe. Sim, Seu pai e sua mãe, por sua vez, também tiveram pai e mãe. Eles estão ligados por laços. Eu, Nichiren, tenho laços que me conectam ao povo. Mas não são só as pessoas. Você também está ligado à terra, ao céu, aos campos e montanhas, às plantas e animais, a tudo deste mundo, através dos tempos passados e futuros. Você me entende? sim. Kocho também, você entende? Sim, entendo. Sim, muito bem. Vocês estão vivendo aqui agora por causa da influência de todas as coisas às quais estão ligados. Só que não devem ter ambição, ouviram? Não esperem que alguém faça algo por vocês ou que o mundo faça algo, pois se isso não ocorrer, surgem a raiva e a violência. Devemos ser modestos e nos contentar com o que conseguimos. Sim. E também não é bom somente receberem coisas. Vocês devem dar. Todo mundo possui alguma capacidade própria que serve para tornar mais felizes as pessoas em volta, a natureza, o futuro e todo mundo. Kocho sabe cuidar de bebês, então deve continuar fazendo isso. O Shiomaru sabe entoar o Odaimoku, então por que não segue entoando para seus pais? Como seus pais estão ligados a você, se você entoar Nam-myoho Renge Kyo, seus pais se livrarão do inferno através da força do Daimoku. Ah, é? A força do Daimaku pode salvá-los. Qual é a força do Daimoku? Bem, Esta é a força de Buda. Toda a força de Buda está concentrada nas 5 sílabas. Myoho Renge Kyo. No final de seus ensinamentos, Buda procurou por sucessores para continuar divulgando o Sutra Lotus depois de sua morte. Vários se dispuseram. Durante algum tempo após a morte de Buda, estas pessoas tiveram sucesso em divulgar o Sutra Lotus. Isso porque os ensinamentos ainda estavam frescos na memória das pessoas. Contudo, depois de muito tempo, na era Mappo,
as pessoas já não conheciam os ensinamentos e ninguém os divulgava. Era necessário que aparecesse alguém especial. Todos vocês podem parar. Eu já decidi quem vai ser. Estas pessoas haviam aprendido os ensinamentos de Buda diretamente em tempos remotíssimos. Seu representante era Bosatsu Jogyo. Jogyo significa conduta esplêndida. Buda, estamos à sua disposição. Nossa missão é divulgar amplamente os ensinamentos do Sutra Lotus às pessoas da Era Mappo, depois da morte de Buda. Isto é ótimo, Jogyo. Maravilhoso. Todos os meus ensinamentos, toda a minha força, todo o meu segredo, todas as minhas coisas, tudo está presente no Sutra Lotus. Assim vou lhe passar essa missão. Vocês divulgarão isto amplamente neste mundo. Buda, assim será feito. Pode descansar em paz. Vou satisfazer a sua vontade para com todos os homens da terra. Pode descansar. Verdade! Então o Daimoku de Namu-myoho Renge-kyo é uma outra forma de Buda, não é? Sim, exatamente, Kocho. O que foi, Ushiomaru? Hã? Ushio? Mestre, muito obrigado mesmo. Sim, é um tesouro que busquei durante toda a vida, que salvará os homens e a terra. Eu recebi o Daimoku de Ushio, não? E Ushio recebeu do mestre Nichiren. Então, de quem o mestre recebeu? De Bosatsu Jogyo? Não. Mas estamos na Era Mappo, não? Então Bosatsu Jogyo não deveria estar aqui divulgando o Sutra Lotus? Onde ele está? Quando vim a Sado, não havia ninguém além de mim seguindo os ensinamentos de Buda. Agora, este número já aumentou. Existem aqueles que se tornaram fiéis por sugestão minha e outros que o fizeram por sugestão de outros fiéis. Recitar o Daimoku trará felicidade, e convencer outras pessoas fará com que elas também sejam felizes. O importante nesse trabalho de Buda é recomendar o Daimoku para outras pessoas.
Feche os olhos e deixe passar. Iremos embora quando matarmos Nichiren. E também os traidores da seita da Terra Pura. Sabe, está perdida. Parem! Abram os olhos e vejam a realidade. A razão pela qual aumenta o número de pessoas que acreditam em Buda é que seus ensinamentos estão corretos. Vocês podem acabar comigo, mas não poderão derrubar essa tendência. Uchiho! Shihomaru! Ferir ou matar por não gostar é coisa desumana. Voltem para casa para refrescar a cabeça e pensem em salvar as pessoas e não em matar. Assim não dá. Nam-myoho Renge Kyo, 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 Nam-myoho Renge Kyo. Esta criança já está perto de Buda. Isto é suficiente. Muito obrigada. Ouçam todos. O Sutra Lotus está em suas mãos. Vão para seus países e divulguem-no. Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge. Myoho Renge. O senhor está bem? Apenas lesões leves, graças a você. Que bom. O Shihomaru! Mestre! Nichiro! Mestre Homma! Mestre Nichiro, traga uma ordem do governo feudal. É a intenção de Hojo Tokimune. O senhor está perdoado de seu crime e será liberado do exílio em Sado. Mestre! Então vocês também estão perdoados? Meus parabéns.
Ushio, suas feridas não doem? Dói um pouco quando está frio, mas quando chega a primavera, não dói nem um pouco. Que bom! Daqui para frente vou sair de Sado e iniciar vida nova. Vou divulgar o Sutra Lotus a todas as pessoas deste país e entoar o Daimoku até morrer. Ushiomaru, Kocho, boa sorte para vocês também. Sim. Mestre Nichiren, que o senhor tenha boa saúde para sempre. Obrigado, você também, Kocho. Mestre, Quê? mestre, eu sei quem realmente o senhor é. Até logo! Viagem! O Sutra Lotus descreve Bosatsu Jogyo da seguinte forma: assim como a luz do sol e da lua espanta os espíritos, essa pessoa ilumina a escuridão das pessoas e não se deixa poluir pelo mundo como a água sobre a flor de lótus. O nome Nichiren na nossa religião se origina da luz do sol, da lua e da flor de lótus.